morreu o missionário e o pajé da tribo foi colocado como pastor. Então, um dia caiu na armadilha que eles fizeram para os animais um grupo de visitantes que estavam caçando na floresta. Amarraram a todos eles, levaram para o pátio principal e numa panela muito grande, acesa, começaram a fazer o batuque. Quando o pajé chegou perto do grupo e disse assim: olha, nós vamos devorá-los todos agora, mas nós somos cristãos, nós somos canibais, mas cristãos. Entretanto, se vocês caírem em si, reconhecerem os seus pecados e professarem a fé e receberem as águas do batismo, vocês serão salvos e irão todos para o céu. E o grupo, ouvindo esta afirmação dos canibais cristãos, interpelou o pajé dizendo assim: me diga, e lá no céu nós vamos nos ver novamente? Ah, certamente. A gente fala: olha, é melhor vocês nos devorarem de uma vez só. É uma história muito comum e que vale a pena hoje ser refletida, porque este fraccionamento do cristianismo é uma das maiores vergonhas da história da fé cristã. O cristianismo está descredenciado na sua prédica evangélica enquanto o cristianismo estiver dividido e fraccionado. Daí a grande proposta desse momento ecumênico, porque a própria palavra ecumenismo vem da palavra grega oikos, que significa casa, e daí a derivação da palavra ecumenismo. Então, oikos, que é a casa verdadeira onde nós moramos, é a nossa domus, a nossa residência, esse é o espaço onde nós habitamos. O ecumenismo traz então a ideia de que nós vivemos numa mesma casa, com um mesmo Senhor, e temos o mesmo Pai. Este é o sentido maior do movimento ecumênico. Como disse McLuhan, o pai da moderna comunicação, o mundo é uma pequena aldeia global, e com a mídia hoje o mundo encolheu. É necessário, sumamente importante, que nós hoje entendamos que é nesse mundo que nós habitamos. O nosso planeta, a nossa terra, este orbe em que estamos é a nossa residência, e por isso a mensagem bíblica que pregava o grande líder e apóstolo da não violência, provavelmente o maior cristão que a Índia produziu, Mahatma Gandhi, quando diz que o nosso propósito é a fraternidade, é a fraternidade. O movimento ecumênico é um movimento fraterno, não é um movimento divisionista, mas é um movimento que procura, mais do que nunca, devolver a nossa identidade, fazer com que nós nos miremos na condição de irmãos, irmãos uns dos outros. Não podemos estar nos desentendendo, nos desencontrando. Devemos somar quanto de nós dependa para promover a fraternidade universal. Este é o objetivo maior do movimento ecumênico. Antigamente, nós, na catequese que tivemos, tanto a igreja ortodoxa, a igreja católica, a igreja protestante, isto é, as três grandes confissões cristãs, nós fomos mais ou menos deseducados, porque a nossa concepção era de um mundo de 3 andares. Lá em cima ficava o céu e Deus rodeado de anjos policiando seus filhos,
no centro a terra e debaixo da terra o purgatório, isto é, o inferno. Esta concepção está mudando radicalmente já desde muitos séculos, porque inclusive Santa Teresa d'Ávila, mística do século XIII, criticava essa postura religiosa, mostrando que na igreja há dois fatores que nos unem: ou o medo do inferno ou o interesse no paraíso. Então muitos iam à igreja não por causa de Deus, nunca por causa de Cristo, mas por causa do terrorismo industrializado até hoje por muitas confissões cristãs que falam mais em diabo, em inferno, em pecado, em condenação, e esquecem de promover o espírito do Evangelho. Então, Santa Teresa d'Ávila fez uma prece dizendo assim: ó Senhor, se eu te procuro por medo do inferno, então queima-me nas chamas do inferno. Mas se eu te procuro por amor a ti, não escondas de mim a tua formosura. Esta prece mostra, amigos e irmãos, como fala Santo Agostinho, que Deus tem muitas vidas que a igreja não tem, e a igreja tem muitas vidas que Deus não tem. Essa mentalidade pluralista, liberal, ecumênica é a base da unidade cristã, e é este o objetivo que aqui nos traz. Assim, o movimento ecumênico não pode ser entendido como alguma coisa consumada, mas é uma proposta, é literalmente um movimento, algo como a própria eclesia. Não é uma instituição eclesiástica, mas é uma peregrinação, isto é, despojados, caminhamos juntos, prosseguindo para a terra prometida da justiça e da liberdade, do amor, da caridade. Então é um movimento, não é um movimento que visa uma fusão de igrejas, não, é um movimento que preserva e respeita a identidade de cada setor comunitário, religioso, como fala o apóstolo Paulo na sua encíclica mundial e ecumênica, que é a Epístola aos Coríntios. Ele diz que nós somos um corpo, e nesse corpo há espaço para todos, para aqueles que rezam pela nossa cartilha, para aqueles que usam o nosso uniforme, mas para todos aqueles que até discordam do nosso pensamento, porque nós somos um corpo, e assim como no corpo há braço, há perna, há olho, há ouvido, há boca, assim somos nós. É preciso entender que no movimento ecumênico não há uma restrição e um limite de organismos. Por isso fez bem a direção desse encontro, desse movimento, em colocar todos os segmentos religiosos e do pensamento filosófico, porque o ecumenismo abre exatamente este espaço para entendermos o valor que Cristo nos dá. Quando figuras humanas, como seres humanos, onde Ele projeta a sua própria imagem e semelhança. Então, há uma unidade na aparente diversidade, e para que o ecumenismo cresça, floresça e frutifique, é necessário que cada um de nós preservemos a nossa identidade, o nosso princípio, e nos entendamos como membros de um só corpo, o corpo que Deus espalhou no mundo inteiro. Talvez o grande pensador reformado, Melanchthon, conhecido como o cérebro da reforma protestante, pudesse nos ajudar, porque ele resume o pensamento ecumênico que o animava, dizendo que devemos ter unidade naquilo que é essencial.